Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, assim como eu, vocês devem estar cansados de ouvir falar, de ler, ver fotos, vídeos, filmes, ou de repente está assistindo um filme e aparece essa questão do ESG, a sustentabilidade, o meio ambiente, preservação do meio ambiente, responsabilidade social, governança corporativa, tudo isso vem sendo bombardeado na mídia, vem sendo tacado ali em cima de vocês a todo momento, em todo tipo de situação que se possa imaginar. Mas o que é realmente o ESG? Para o que ele serve? Quais as consequências de sua aplicação? Tudo isso vocês vão ver nesse vídeo que eu preparei aqui para vocês e que nós vamos colocar as notícias logo depois da nossa querida vinheta. Bom, meus amigos, como eu falei, vocês devem estar cansados de ver falar sobre ESG, governança corporativa, sustentabilidade, meio ambiente, mudanças climáticas. Tudo isso num tom de pânico, para causar pânico em vocês. Mas o que é realmente esse ESG? Eu separei algumas notícias, separei alguns artigos para mostrar para vocês. E separei algumas das consequências, vocês vão ver. Algumas das consequências da aplicação do ESG, dessa dita sustentabilidade. Lembrando que essa semana ainda eu vou fazer um outro vídeo e eu peço a vocês que compartilhem muito esse vídeo e o próximo vídeo que eu vou soltar, que será sobre Yuval Harari, que eu já falei aqui. Tem um vídeo que vai aparecer aí na tela para vocês, o link, tá? Esse cara é um cara muito perigoso, é o queridinho do Fórum Econômico Mundial, o Messias de Klaus Schwab, digamos assim. Colocamos esse termo aí. O Messias de Klaus Schwab. Então é muito importante que vocês vejam esse vídeo aqui e vejam o vídeo sobre Yuval Harari e as ideias que ele tem, porque são de assustar. Com certeza você vai ficar com a pulga atrás da orelha vendo esse cara, tá? Já tem o vídeo aí, como eu falei para vocês, apareceu o link aí. Mas é muito importante que vocês vejam esse próximo vídeo, tá? Então vamos colocar aqui as notícias na tela. Lembrando que eu queria agradecer aqui a cada um de vocês, novos inscritos que estão vindo aí por indicação do meu irmão. Muito obrigado para vocês que se inscreveram no canal por indicação do YouTube ou indicação de algum amigo. De qualquer forma, muito obrigado mesmo. Já somos mais de 68 mil. Estamos chegando a 69 mil inscritos. A meta é chegar nos 100 mil, tá bem? Vamos lá, gente. O que é o ESG? Olha só que resposta interessante. Eu até marquei aqui embaixo, deixa eu ler aqui para vocês. A dinâmica corporativa, quando se trata de política, tem sido bastante bizarra nos últimos 5 anos. A regra geral por décadas nos Estados Unidos era que as empresas evitariam discussões públicas sobre política, sobre agendas políticas. Hoje você já vê diferente. Você vê as empresas procurando essa discussão e impondo essas agendas políticas. Sobre agendas políticas, sempre que possível, e se contribuíssem para campanhas eleitorais, gastariam dinheiro discretamente em candidatos de ambos os partidos para proteger as suas apostas. Outra propagandinha que eu vou fazer, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, gente, porque a garganta realmente está seca. Então vocês vão ver a caneca. Essa caneca aqui eu vou sortear 3 lá no meu Instagram, tá? Quem ainda não me segue lá, siga, é @expressoconservador. Então vejam só, eles tinham esse pacto de gastar dinheiro em campanha. Se vai gastar, gasta com os dois lados. Agora não, eles se posicionam ferrenhamente do lado de um só, tá? Então, ó, o que é o ESG? Essa resposta eu achei interessantíssima. É uma ferramenta de alavancagem para a tomada de poder comunista. Foi a eleição surpresa de Donald Trump? Trump provavelmente foi um outsider incidental. Foi mais provavelmente a mudança dramática entre os conservadores do paradigma neoconservador controlado para uma posição mais orientada para a liberdade. Vocês viram isso no mundo todo, não só lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, os conservadores abriram os olhos.
agora se posicionam, querem liberdade, lutam por sua liberdade. Então eles tiveram que reagir de alguma forma. As campanhas de 2008 e 2012 de Ron Paul tiveram muito a ver com essa mudança entre eleitores republicanos. Conservadores e independentes voltados para a defesa das liberdades estavam retomando as suas fundações de governo reduzido, constitucionalismo, pensamento independente, meritocracia e descentralização. Foi quando o mundo corporativo, e aí eu digo por isso que as empresas hoje se posicionam ferrenhamente de um lado, o mundo corporativo decidiu, ou talvez tenha sido guiado, né? Provavelmente tenha sido guiado, para se tornar totalmente esquerdista, acordado e liberal. Para que vocês entendam o que é o ESG, certo? Aqui, ó, parte desse esquerdismo agressivo pode ser atribuído ao movimento ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, ou ambiental, social e governança corporativa, tá? Um claro apêndice ou ferramenta de fundações globalistas como a Fundação Ford, Fundação Rockefeller e Fórum Econômico Mundial, tá? Também é conhecido como capitalismo das partes, ou chamados stakeholders, tá? Para que vocês entendam o que é stakeholder, eu separei aqui para vocês. O que é um stakeholder? Conceito criado na década de 80 pelo filósofo norte-americano Robert Edward Freeman. O stakeholder é qualquer indivíduo, qualquer pessoa, ou qualquer empresa, organização, instituição que de alguma forma seja impactado pelas ações de uma determinada empresa. Em uma tradução livre para o português, o termo significa parte interessada, ou seja, é um capitalismo das partes interessadas, tá? Há algumas pessoas que argumentam que o ESG não é um verdadeiro mecanismo comunista, porque o comunismo tecnicamente envolve o Estado assumindo o controle dos meios de produção. Isso naquele comunismo clássico. Hoje nós temos países comunistas como a China, onde tem propriedade individual, certo? O comunismo trata de controlar e manipular a cultura, manipular tanto a cultura quanto controlar a economia. As grandes corporações são, no fundo, criações do governo, e isso é verdade. Tanto que você encontra diversas vantagens para as grandes empresas. As grandes corporações são, no fundo, criações do governo. Eles são credenciados pelos governos, recebem vantagens legais especiais, certo? Incluindo personalidade jurídica, e geralmente recebe proteções especiais dos governos, incluindo, como aqui no Brasil tinha os campeões nacionais, na época do Lula, que recebiam todo tipo de benefício fiscal, recebiam empréstimos do BNDES, assim, a rodo, certo? Tanto que nunca na história desse país se roubou tanto quanto nos governos do PT. Incluindo o estímulo do Banco Central, proteção contra litígios, e isso vamos citar um exemplo aqui, as grandes farmacêuticas que forneceram a picadinha aí da abelha, elas têm uma proteção jurídica, não podem ser processadas pelos danos colaterais, certo? Proteção contra litígios, como eu falei, civis, como recentemente as grandes farmacêuticas, em relação, aí vocês estão vendo aí, eles a chamam de grandes demais para falir, porque o governo e o mundo corporativo trabalham lado a lado para manter certas instituições vivas, ou seja, empresas que fazem por merecer esse status trabalhando em prol do governo ou em prol das agendas a serem impostas. ESG é sobre dinheiro, empréstimos concedidos pelos principais bancos e fundações. Como eu falei para vocês em outro vídeo, a BlackRock é a maior empresa, a empresa que mais comanda fundos. Os ativos que ela gerencia são mais de 10 trilhões de dólares. É a maior empresa do mundo aí em gestão de ativos.
Então eles têm uma fortuna imensa, uma influência imensa. Tanto que o ESG, até 2018, era uma piada para o mercado. A partir do momento que Larry Fink, o fundador da BlackRock, escreveu a sua carta anual, que ele escreve todo começo de ano aí, para o mercado, houve uma mudança drástica na visão do ESG. Essa carta, deixa eu colocar aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia, ó. Esse é um artigo dessa economista aqui, ó, Marília Cecília Prates Rodrigues, tá? Olha o que ela fala aqui, ó. Em suas tradicionais e tão aguardadas cartas de início de ano, Larry Fink, CEO do maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock, tem procurado explicitar os valores e comportamentos corporativos que mais atraem os investidores. Em sua carta de 2018, o foco foi o sentido de propósito que toda empresa deve ter. Ele chegou a afirmar que venderia as ações de uma companhia se pairasse qualquer dúvida quanto à sua direção estratégica. E agora na carta de 2019, ele voltou ao tema do propósito, enfatizando a forte vinculação que deve haver sempre entre propósito e lucro dentro de uma abordagem de longo prazo, certo? Então vocês vejam aí. Ele só vai investir em empresas que tenham essa sustentabilidade, governança corporativa. E aí, como ele comanda a maior empresa de gestão de ativos do mundo, todo mundo quer receber investimentos dele. São mais de 10 trilhões de dólares. Junto com a BlackRock, nós temos a Vanguard. Se você for na lista de empresas de qualquer bolsa de valor do mundo, você vai ver as grandes corporações, todas elas têm participação da BlackRock e da Vanguard. Aqui no Brasil, Itaú, Bradesco, Petrobras, entre outras aí, tem grande participação. Eles sempre são o segundo ou terceiro maiores investidores dessas empresas. Eles sempre estão dividindo aí essas posições entre os três primeiros maiores investidores. Então eles dizendo, olha, não vamos investir em empresas que não têm uma boa pontuação ESG, e essa pontuação ESG é bem subjetiva. Para você ter uma ideia, tem empresas de produção de petróleo, de extração de petróleo, que tem um ESG, uma pontuação ESG melhor do que a Tesla, por exemplo. Que é uma empresa que vem revolucionando o mercado no sentido do quê? Da sustentabilidade. Para acabar com o uso de combustíveis fósseis, carros elétricos. Então, para você ter uma ideia de como é subjetiva essa pontuação ESG, mas passou a ter uma importância fundamental no mercado. Por quê? Porque Larry Fink disse, olha, se houver qualquer dúvida sobre a questão do propósito da empresa, eu vou vender as ações. E é lógico que as empresas não querem perder um investidor desse porte, tá? Vejam só aqui, ó. Recentemente, a sigla ESG, abreviação em inglês de Environment, Social e Governance, certo? Se tornou recorrente no vocabulário de executivos, investidores e mesmo funcionários das grandes empresas. Trata-se da incorporação de práticas de sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança do universo corporativo e sua consequente transformação em um ativo tangível do ponto de vista financeiro. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo aí. Vocês acharam legal essa ferramenta aqui que eu estou usando, que ela serve justamente para destacar aqui, ó, partes do texto, tá? Porque se for colocar o texto todo, ó, são artigos grandes, não dá para colocar todo mundo, tá? No cenário global, estima-se que pelo menos 30 trilhões de dólares em ativos estão hoje sob gestão de fundos
Gestão de fundos que apenas aplicam seus recursos em negócios e empresas com práticas sustentáveis. Agora vejam só, vamos destacar aqui o valor. 30 trilhões de dólares. Não é pouco dinheiro. Metade desse volume se encontra na Europa, 15 trilhões de dólares, e um quarto desse valor nos Estados Unidos, cerca de 7,5 trilhões de dólares. E nos últimos anos, essa cifra vem crescendo entre os investidores que buscam os chamados investimentos responsáveis como fator preponderante para a alocação de recursos. Então é óbvio, qualquer empresa que tenha capital aberto, ela vai querer ter uma boa pontuação ESG. E para isso, eles costumam fazer o quê? As chamadas inclusão social, sustentabilidade, que você tanto vê agora em propagandas, ficou uma coisa massiva. A todo momento você vê algo sobre o assunto. Mas eles não explicam o que é o ESG, certo? Olha aqui, como eu falei para vocês, ó, duas empresas, Vanguard e BlackRock, controlam o planeta, enquanto 1% dos mais ricos do mundo detém 82% da riqueza mundial. Quando fomos condicionados a acreditar pela propaganda que várias marcas famosas que parecem estar disputando o mercado num capitalismo de livre mercado, na verdade são um gigantesco monopólio que pertence aos mesmos donos. Existe um padrão em todos os setores para que as empresas maiores se tornem ainda maiores, comprando empresas menores e se espalhando. Existem empresas com padrões e estruturas diferentes, mas eventualmente as gigantes comem, ou digamos, compram. As menores, pense nisso. Você que trabalha ou compra produtos dessas grandes marcas, a possibilidade de pertencerem a outra maior é enorme. A economia mundial e a humanidade foram sequestrados por um pequeno número de corporações. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Vejam só, vou até colocar aqui, ó, a ferramentinha para poder marcar para vocês aí. Vou só tirar aqui. Tá aqui, ó, 10 empresas detêm um monopólio de quase tudo que você compra no supermercado. E aqui você vai ver essas empresas, tá? Ó. Procter & Gamble, Nestlé, Kraft, Coca-Cola, Kellogg's, Mars, PepsiCo, entre outras, Johnson. Apenas 10 empresas conseguiram usurpar o controle de muitos alimentos e bebidas populares. Isso inclui Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods e Mondelez. Cada uma dessas empresas ganha bilhões de dólares a cada ano e espalhou sua presença por todo o mundo. Mais de 90% da mídia dos Estados Unidos é controlada por apenas 6 empresas. Ter o controle delas significa que você pode praticamente controlar toda a democracia. As corporações que controlam a mídia são Disney, Time Warner, AMC, Hearst, NBC, Liberty Media e CBS, tá? E aqui você vai encontrar aqui uma espécie de diagrama com as empresas que pertencem a esses grupos, certo? O grupo de pesquisa, o Swiss Propaganda Research Center, conseguiu vincular todas as maiores empresas de mídia em uma única organização. O Conselho de Relações Exteriores, que eu já falei aqui no canal, tá? Nas últimas 4 décadas, a grande mídia se consolidou de dezenas de empresas decorrentes para apenas 6. Centenas de canais, sites, agências de notícias, jornais e revistas, constituindo 90% de toda a mídia. É por isso que você entra nesses sites de grandes empresas de mídia,
você encontra a mesma notícia. Muitas vezes muda uma ou outra palavra da notícia em si. Mas o corpo da notícia é sempre o mesmo. É igual. É por isso que eles conseguem, por exemplo, aqui no Brasil, bater tanto em Bolsonaro todos os dias. Eles fazem a mesma coisa lá nos Estados Unidos e no mundo todo. Então eles impõem para as pessoas aquilo que é a agenda deles, tá? Para vocês verem o tamanho dessas empresas, tá? Ó, 14 empresas que detêm a maior parte da indústria da moda. Eles se espalharam, aqui ó, 4 empresas que controlam a maior parte da internet. Google, American Online, Microsoft e Yahoo. O ESG, ele foi, certo? Fundamentado sobre o tripé desse cara aqui, ó. John Elkington, ó, conhecido como o pai da sustentabilidade, é o criador do tripé que hoje se apoiam os investimentos sustentáveis, o tripé da sustentabilidade, baseado nos pilares de economia social e sustentabilidade, muito próximo dos valores ESG, sustentabilidade social e governança em inglês. Atualmente, trabalha diretamente na transformação do capitalismo para uma prática mais sustentável, através dos seus 20 livros publicados, participação em conselhos e comitês de empresas, além de autoria e planos de ação através de instituições fundadas por ele. Então, esse é o chamado pai da sustentabilidade aí, John Elkington, tá? Depois pesquisem, porque é muita informação. Já estamos em 21 minutos de vídeo e ainda não consegui passar tudo, tá? Esse cara aqui foi o cara que... Deixa eu colocar a foto dele para vocês verem. Mas esse cara aqui foi o que fez o ESG passar a ter importância no mercado. Através desta carta aqui, ó, um senso de propósito. Carta de 2018 de Larry Fink aos CEOs. Ou seja, através dessa carta ele disse, olha, se percebemos qualquer dúvida, tivermos qualquer dúvida sobre o propósito da empresa, nós vamos vender as ações dela. Certo? Os CEOs, óbvio, se eu fosse um CEO de uma empresa, eu não ia querer perder o investimento da maior empresa do mundo em gestão de ativos. Eu ia, pelo contrário, querer mais. Porque eu sou uma empresa de capital aberto, eu dependo daquilo. Então eu iria tentar me adequar. E é isso que os CEOs estão fazendo. Por pressão deles. É por isso que você está vendo tanto ESG em toda parte. Os estudos da Deloitte Insights, que é outra empresa gigantesca também, mostram que os ativos ESG compostos a 16% ao ano entre 2014 e 2018 agora representam 25% do total de ativos do mercado. E eles acreditam que o ESG pode representar 50% da participação de mercado globalmente até 2024, tá? Para vocês terem uma ideia do que é o ESG. A lista de empresas fortemente envolvidas em ESG inclui algumas das maiores do mundo, com influência sobre milhares de empresas menores, como eu mostrei para vocês naquele diagrama, certo? É um monopólio. O sistema de classificação ESG é muito parecido com o sistema de pontuação de crédito social usado na China comunista para oprimir os cidadãos. A tática é bastante direta. As elites bancárias estão centralizando o controle das narrativas sociais, incentivando as empresas a adotar a justiça social e os ideais globalistas, e eles controlam quem recebe o dinheiro e quem não. Certo? Quem não joga a bola como eles determinam estará em clara desvantagem em comparação com as empresas que o fazem. Então vocês viram aí. Ou você, é um resumo dessa parte aí, ou você se enquadra, ou você não vai receber o dinheiro.
É isso que está acontecendo. É por isso que você vê grandes empresas atuando ali ativamente nessas agendas. E olha as consequências, eu vou colocar para vocês aqui, ó. ONU, Fórum Econômico Mundial, oligarcas bilionários por trás da guerra global aos agricultores. Essa é uma das consequências do ESG. Olha o que aconteceu no Sri Lanka. O Fórum Econômico Mundial até apagou, eu procurei o artigo, eles apagaram. Um artigo onde falava que o Sri Lanka se tornaria um país rico em pouquíssimo tempo, porque estava implantando o ESG, a questão da sustentabilidade. Olha o que aconteceu lá. Escassez de alimentos, escassez de combustível, escassez. O povo se revoltou, o presidente do país teve que se refugiar, fugir do país, e com o ESG, era para estar a mil maravilhas, tá? Eles dizem que as metas de desenvolvimento da Agenda 2030 estão na raiz de políticas de sustentabilidade que podem levar à escassez de alimentos em todo o planeta. O crescente ataque regulatório desde os produtores agrícolas da Holanda, dos Estados Unidos, ao Sri Lanka e além está intimamente ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas e aos parceiros da ONU no Fórum Econômico Mundial, disseram vários especialistas. Certo? Fonte, tá aqui, ó, The Epoch Times. É só você entrar aí no TOT 3126 que você vai encontrar esses artigos, tá? Se não for controlada, disseram vários especialistas, as políticas de sustentabilidade apoiadas pela ONU na agricultura e na produção de alimento levariam à devastação econômica, escassez de bens essenciais, escassez de alimentos, fome generalizada e uma perda dramática das liberdades individuais. Mas será que eles não querem isso? Obviamente que eles querem. E é por isso que você vê essa pregação constante desses objetivos sustentáveis. Você sufoca os agricultores, eles não conseguem produzir, não conseguindo produzir, não pagam suas dívidas, logo eles têm que vender as suas fazendas. Quem é que compra essas fazendas? Pessoas como Bill Gates, que hoje é o maior detentor de terras agricultáveis dos Estados Unidos. Além disso, o Partido Comunista Chinês vem comprando indiscriminadamente. Hoje é o maior comprador de terras agrícolas nos Estados Unidos. Certo? Não é só os bilionários. Governos também estão se aproveitando disso. O produtor não consegue produzir, não consegue pagar as suas dívidas, eles vão e compram ainda num preço mais barato. É isso que está acontecendo. Por isso que você viu na Holanda diversos protestos, tá? De agricultores. No Sri Lanka, como eu falei, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem ver que o artigo é enorme. No Sri Lanka aconteceu isso aqui, o povo se revoltou, expulsou. Olha aqui, ó, mais protestos de agricultores, certo? Na França. No passado, quando as forças tirânicas queriam dominar o mundo, eles construíam exércitos e invadiam, quebravam coisas, matavam pessoas e subjugavam povos. Agora estamos lidando com uma força diabólica que descobriu uma maneira de nos fazer desistir voluntariamente de nossas liberdades e ajudá-los a nos subjugar. O que poderia ser uma ferramenta tão poderosa? A ameaça do Armagedon ambiental. E é isso que eles vêm fazendo. Eles vêm ameaçando constantemente. Todos os dias você vê esse tipo de ameaça. Tá aqui, ó. Essa foto aqui eu achei bem interessante, ó. O tio Bill brincando de controlar o mundo, né? O objetivo é ter controle total sobre a produção de alimentos, disse ele. Observando que eles buscam possuir todas as sementes e até cultivar carnes sintéticas em instalações já apoiadas financeiramente por Bill Gates e outros oligarcas bilionários. Certo? Esse é o grande objetivo deles e são as consequências da implantação do ESG. É uma coisa boa para o mundo?
Óbvio que não. Você vai terminar de entender esse vídeo no próximo vídeo que eu vou soltar aí sobre o Yuval Harari. Guarde esse nome, pesquise, Yuval Harari, tá? Pesquisem sobre ele. Esse cara vai dar muita dor de cabeça pro mundo. As ideias dele são ideias de dar medo, realmente, tá? Então, aguardem aí o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.